Agora sim, setembro começou! Aquelas quedinhas michurucas não combinavam com o pior mês historicamente para o Bitcoin. Mas pessoal, antes de melhorar, precisa piorar. Chegou a doença. Então a tendência é o quê? Você ir piorando dia após dia até começar a tomar um remédio e aí sim melhorar. A doença chegou, o remédio ainda não. Mas que doença é essa? Essa doença se chama crise econômica. E assim como aconteceu nas anteriores, como por exemplo em 2020, primeiro piora. Primeiro, as pessoas ficam desesperadas, vendem os ativos e geram uma queda no mercado. E aí chega o remédio. Os governos começam a imprimir dinheiro, a aquecer a economia e aí ativos, principalmente os ativos menores e de risco, disparam. Como eu disse no início do vídeo, a doença chegou, a crise chegou segundo diversos indicadores. Mas a cura, mas o remédio ainda não. Isso talvez aconteça ainda nesse mês, no dia 18, quando o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, vai dar uma resposta ao mercado. Possivelmente baixando as taxas de juros. Mas não foi essa a percepção do mercado hoje. O que explica essa queda que estamos vendo? Olha a matéria do Valor Econômico aí na tela. Bolsas de Nova York têm forte queda após dados de payroll, dados do desemprego nos Estados Unidos. Eles vieram um pouquinho abaixo do esperado, isso foi o suficiente para o mercado ficar ali em dúvida, confuso. E agora? Será que vão baixar mais os juros ou baixar menos? E mercado tradicional, eles não gostam de risco. Eles não gostam dessa sensação de não saber o que vai acontecer. Eles estão acostumados com o governo manipulando o mercado. E quando gera dúvida, o que acontece? Gera volatilidade, gera queda, como estamos vendo agora. Então, o desempenho da Bolsa Americana marca a pior semana desde março de 2023. E se a Bolsa Americana cai, cai tudo. Olha a matéria aqui da CNN. Bolsas da Europa fecham em queda após dados de emprego nos Estados Unidos. O levantamento gerava reações voláteis nas apostas sobre a decisão da taxa de juros pelo Fed. Ninguém sabe o que vai acontecer e aí o mercado desaba. Mas isso para mim é oportunidade. Não saber o que vai acontecer não necessariamente é algo negativo. Se não estão gerando tantos empregos quanto se espera, talvez isso faça o Fed, faça o Banco Central dos Estados Unidos pensar, peraí, preciso aquecer a economia. E aí, ao invés de baixar 0,25 na taxa de juros, baixa meio ponto. E tudo isso é revertido. Não dá para saber. Mas o que eu estou dizendo para vocês é que essa reação é puro medo. E eu gosto justamente de comprar em momento de medo, de pânico no mercado. Mas se você me perguntar, vem crise econômica por aí? Eu respondo sim. Baseado na curva de juros, que acaba de desinverter, o que é um prenúncio de crises econômicas na história. Sempre que tem uma desinversão da curva de juros, acontecem fortes crises econômicas. É isso que vocês observam aí na tela. Essa é a curva de juros, ela acaba de superar aquela linha ali, né, que marca o zero, ou seja, depois de muito tempo invertida, abaixo do zero, ela passa para cima. E todas as vezes isso aconteceu na história, como por exemplo, aí em maio de 2007, na sequência, tivemos uma forte crise econômica. Mesma coisa no ano 2000, bolha.com. Olha só, desinverteu e aí gera uma crise na sequência. Se marcarmos todas as vezes isso aconteceu na história, vocês percebem que na sequência vem uma crise econômica, essa faixa na vertical. Supera a linha do zero, como aí, por exemplo, em 1929, e na sequência temos forte crise econômica. Notem como ela coincide com a subida do desemprego, que vai ser o gráfico que vai aparecer na cor laranja para vocês, tá vendo? Então, na hora que ela desinverte, acontece a subida desse gráfico de desemprego nos Estados Unidos. E a gente está vendo justamente essa desinversão. E quando eu trago aqui o gráfico do S&P 500, da Bolsa Americana, que vai ser essa linha vermelha, vocês percebem que a desinversão, como vocês estão vendo ali, gera queda na Bolsa Americana, como aconteceu em 2023. A mesma coisa acontece aqui em 24. Quando subiu, desinverteu, a bolsa caiu cerca de 10%. Portanto, essa expectativa de subida, da desinversão da curva de juros, geraria uma queda maior na bolsa, um crash na bolsa americana, como aconteceu, por exemplo, em 2020. Num primeiro momento, uma queda forte no mercado tradicional, na bolsa americana, geraria o mesmo impacto no mercado cripto, uma forte queda. Essa
é a doença. Só que o governo precisa recuperar, precisa salvar as empresas, salvar a economia, e aí ele dá o remédio, ele imprime dinheiro. E essa impressão gera um pequeno alívio no mercado tradicional, mas um enorme alívio no mercado cripto, uma disparada de preço enorme. Então a gente precisa ter um pouquinho de paciência caso essa crise realmente se agrave. Quando eu abro o gráfico semanal do Bitcoin, a gente percebe que o preço veio buscar exatamente o fundo deste canal aqui, desta bandeira de alta que está sendo formada, né? Por enquanto, continuamos dentro dela. Portanto, essa é a parte positiva do que aconteceu. Apesar de uma forte queda, continuamos dentro da mesma estrutura. Assim como aconteceu, por exemplo, aqui em julho, né? Veio buscar aqui embaixo e depois, olha só, volta a subir e pega o topo dessa formação. Ainda estamos dentro, tá? A semana fecha quando? Domingo, tá? Tem que aguardar o fechamento de domingo. Mas se fecharmos dentro dessa estrutura, não tem motivo para pânico. Para mim, vai parecer muito mais uma oportunidade de entrada mais baixa, né? Nesse momento, o Bitcoin está na faixa dos $53 mil, do que realmente uma queda mais forte. Agora, fechou a semana abaixo deste canal, o que não aconteceu, ó. Todas as vezes que veio aqui embaixo, como por exemplo aqui na semana de 5 de agosto, veio o pavio. Não fechou a semana abaixo deste canal. Se fechar abaixo desse canal, a tendência é qual? A tendência é fazer um fundo duplo, encostando mais uma vez neste fundo dos $49 mil, para ficar algo mais ou menos assim, tá vendo? Tivemos esse fundo aqui dos $49 mil, teríamos uma segunda queda mais profunda até os $49 mil, e aí fazer essa formação de fundo duplo, que é uma formação positiva. Olha só, fundo duplo e depois, na sequência, uma tendência de subida de preço. Nesse caso aqui, né, está simulando uma subida até os $85 mil. Pode acontecer? Pode. Principalmente se o Fed, se o Banco Central dos Estados Unidos, realmente baixar a taxa de juros em 0,5 ponto, em 0,5 no dia 18 de setembro.